Fala, rapaziada, ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. A gente estava transmitindo aqui o sorteio da Copa do Brasil, oitavas de final, mas tem uma questão de direitos autorais, enfim, acabou a live sendo encerrada de forma precipitada, mas enfim, a gente traz aqui a informação para você ligado aqui no canal Ave Mais, para não te deixar na mão, já que você recebeu a notificação da live, e a gente traz aqui o detalhe. Teve o sorteio agora há pouco na sede da CBF, e o Vasco vai enfrentar o CSA de Alagoas pelos dois confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco, que já enfrentou esse mesmo adversário em duas ocasiões, daqui a pouco a gente traz o retrospecto. Vasco e CSA vão se enfrentar em duas partidas. A primeira em Maceió, na data base, dia 30 de julho. Dia 30 de julho deve acontecer o primeiro confronto. No próximo dia 6 de agosto, o segundo confronto no Rio de Janeiro. O Vasco decide em casa esse confronto contra o CSA. A data que está marcada em princípio são datas base. É na semana do dia 30 de julho e também na semana do dia 6 de agosto. Pode ser no dia 30, pode ser no dia 29, enfim. A CBF ainda vai definir com certeza os dias, horários e locais dessas duas confrontos, mas provavelmente o Vasco joga em São Januário, o segundo jogo, o primeiro jogo será no Rei Pelé, lá em Maceió. Como eu disse, essas duas equipes já se enfrentaram duas vezes na Copa do Brasil. Em 92, o Vasco, com aquele timaço que tinha Valdir, Bismarck, Edmundo, Roberto Dinamite, perdeu o segundo jogo. No primeiro jogo foi 3-3 em Maceió. E no jogo em casa, mesmo o Vasco tendo o mando de campo com seu torcedor, acabou perdendo por 1-0 o gol de Dago, ex-jogador do Fluminense de fora da área, fez o gol da equipe do CSA e eliminou o Vasco naquela ocasião. E depois, em 2002, 10 anos depois, o Vasco voltou a enfrentar o CSA. No primeiro jogo, o Vasco perdeu por 2-1, jogando lá em Maceió. E jogando em São Januário, o Vasco venceu por 4-0, primeiro gol do Romário, segundo do Euler, o terceiro gol do Léo Lima e o quarto gol Romário marcando de pênalti. Fechou a goleada em 4-0 e o Vasco se classificou. Agora vai ter o tira-teima, né? As duas equipes voltam a se enfrentar pela terceira vez na história da Copa do Brasil, nesses dois jogos de oitavas de final. O torcedor do Vasco, em princípio, gostou do sorteio. Quero saber de você. Você gostou do Vasco enfrentar o CSA e decidir o confronto em casa? Comenta aqui embaixo, que é muito importante a sua participação também aqui no canal Ave Mais, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Mais cedo, na sede da Conmebol, foi definido o caminho que o Vasco pode fazer até chegar à decisão da Copa Sul-Americana, que será realizada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, altitude, nível do mar. Mesmo jogando na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra é bem tranquilo. Só que os confrontos que o Vasco pode fazer até lá é que, olha, tem que olhar a questão da altitude, sim. O primeiro confronto será com o Independente Del Valle pelas playoffs. Isso já estava definido. O Vasco vai definir esse confronto em casa. Primeiro jogo no Equador e depois o Vasco joga em casa. Quem passar desse confronto também já está definido. Vai ser o Mushuc Runa, também do Equador, que joga quase a 3.000 metros de altitude. Tem que ficar ligado nisso. O Mushuc Runa fez a melhor campanha da fase de grupos da Copa Sul-Americana desse ano. Estava no grupo do Cruzeiro, o Cruzeiro foi até eliminado e o Mushuc Runa foi o primeiro desse grupo. O Vasco foi o segundo, por isso vai jogar os playoffs primeiro com o Independente Del Valle e, se passar, pega esse time, Mushuc Runa, pouco conhecido aqui no futebol brasileiro e que hoje é o atual 15º colocado do Campeonato Equatoriano. Mesmo local em que está o Vasco no Campeonato Brasileiro. Só que aí a gente tem que levar em consideração que, lógico, o futebol brasileiro é muito melhor que, pelo menos, que era questão de campeonatos, do que o campeonato equatoriano. E essas são as informações de momento aqui no canal Ave Mais. Lembrando que daqui a pouco, 7h30 da noite, tem a nossa tradicional live lá no canal Atenção Vascaínos, Flávio Dias e toda a rapaziada batendo um papo e falando um pouquinho desses sorteios. Na Copa do Brasil vai enfrentar o CSA e na Copa Sul-Americana, Independente Del Valle pelos playoffs, e depois tem o Mushuc Runa já também nos confrontos, caso o Vasco chegue às oitavas de final dessa competição. E aí, gostou do conteúdo? Peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal Ave Mais, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Grande abraço a todos vocês, peço desculpas porque acabou dando problema em relação à live que eu fiz aqui no canal Ave Mais, mas enfim, a gente segue aqui com o trabalho sendo feito no canal Ave Mais e contando demais com a sua audiência. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de segunda-feira, a gente se vê amanhã, 10 horas, aqui no canal, lá no canal Atenção Vascaínos, no Bom Dia Gigante.
adiante. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!